O anime se inicia com o protagonista reclamando do encerramento dos servidores do jogo que vinha jogando há 3 anos. Para ele, aquele tipo de jogo não prestava, já que buscava algo realmente desafiador, um jogo tão difícil que levasse pelo menos 10 anos para ser concluído. Com isso em mente, ele decide procurar por um jogo hardcore, conhecido por ter um balanceamento péssimo. Durante a pesquisa, acaba encontrando um site suspeito que anunciava um jogo sem final definido. Como um verdadeiro apaixonado por jogos, era óbvio que ele entraria naquele site. Enquanto navegava pelas opções de dificuldade, seus olhos se fixam no chamado modo inferno. Aquilo o empolga imediatamente, pois se tratava de um nível de desafio completamente diferente de tudo que já tinha visto. Após selecionar essa dificuldade, o próximo passo era escolher uma classe. Entre todas as opções disponíveis, ele escolhe justamente a mais complicada de todas, a classe de Invocador. No momento em que confirma essa escolha, descobre que foi automaticamente colocado na classe social de servo. Assim que finaliza todas as configurações, algo inesperado acontece e ele acaba sendo puxado para dentro da tela do próprio computador. Logo depois, ele desperta em outro mundo, agora no corpo de um bebê recém-nascido. Seu pai o segura nos braços e decide chamá-lo de Allen. A cena então avança para algum tempo depois. Ele reflete em silêncio que, em sua vida anterior, era um trabalhador de escritório com 35 anos, cheio de dívidas, sem qualquer talento para se relacionar com outras pessoas, e atendia pelo nome de Kenichi Yamada. No entanto, havia reencarnado naquele mundo estranho e agora tinha apenas 1 ano de idade. Mesmo sem conseguir falar, era capaz de compreender perfeitamente tudo o que diziam ao seu redor. Allen nasceu em uma família de servos, exatamente como estava descrito no site do jogo. A vila onde morava ficava próxima à fronteira e seus habitantes precisavam pagar impostos a um senhor feudal em troca do direito de cultivar aquelas terras. Seu pai se chamava Rodin e sua mãe atendia pelo nome de Teresia. Por enquanto, ele era filho único, mas acreditava que em breve teria um irmão. Ao perceberem que o garoto estava com sono, seus pais o levam para a cama. Assim que eles deixam o quarto, Allen tenta acessar sua janela de status, porém nada acontece. Isso o deixa irritado, já que ele deveria possuir habilidades de invocador desde o início. Ele tenta mais uma vez, mas dessa vez faz o comando apenas em sua mente. Assim, um grimório finalmente surge diante dele. Assustado, o bebê solta um grito. Seus pais correm imediatamente para ver o que havia acontecido, mas Allen age rápido e finge estar dormindo. Convencidos de que estava tudo bem, eles saem do quarto. Assim que fica sozinho novamente, Allen invoca o Grimório outra vez. Ao abri-lo, consegue visualizar seus atributos. Em outra página, encontra informações detalhadas sobre suas habilidades de invocação e criação. No momento, ele só era capaz de invocar insetos e animais de rank H. Uma nova página se abre, mostrando uma mensagem do Deus da Criação, que se desculpava pela demora na entrega do Grimório. Ignorando isso por enquanto, Allen tenta invocar um inseto, mas falha. Pensando em uma alternativa, decide usar primeiro a habilidade de criação. Ao fazer isso, consegue criar a carta de um gafanhoto. No entanto, antes que pudesse tentar invocá-lo, sua mãe entra no quarto. Mais uma vez, ele finge estar dormindo. Depois que ela sai, Allen percebe que está extremamente cansado e decide deixar a invocação para o dia seguinte. No dia seguinte, tudo segue normalmente, com os moradores trabalhando nos campos. Quando finalmente consegue ficar sozinho, Allen usa sua habilidade de invocação e um gafanhoto aparece diante dele. Ele tenta dar ordens ao inseto, mas não obtém resposta alguma, o que o faz imaginar que aquilo poderia ser algum tipo de erro do jogo. Em seguida, ele verifica as informações do gafanhoto no Grimório e decide chamá-lo de Denka. Ao analisar seus efeitos, percebe que a criatura concedia um aumento de 1 ponto em resistência e agilidade. Após vários dias treinando e aprimorando suas habilidades, Allen finalmente consegue invocar um animal de rank H, um pequeno rato que recebe o nome de Mouse. Assim como Denka, o ratinho não era muito inteligente. Ainda assim, pelo menos ambos obedeciam quando recebiam comandos simples. A habilidade do rato era correr, enquanto a do gafanhoto era pular. Ao examinar o Grimório com mais atenção, Allen descobre que podia armazenar até 10 cartas de cada criatura. Ele aprende que os bônus concedidos por essas cartas eram extremamente importantes. Por exemplo, ao armazenar 10 cartas de rato, seu atributo de ataque aumentava em 10 pontos. Graças a isso,
Ele já possuía força suficiente para superar facilmente o que qualquer bebê comum seria capaz de fazer. Mesmo assim, evoluir de nível e aprender novas habilidades era 100 vezes mais difícil devido à escolha do modo inferno. Pouco depois, Rodan anuncia que havia retornado, e Allen vai ao seu encontro acompanhado da mãe. Seu pai estava coberto de sangue por causa da caça e explica que havia abatido um enorme javali. Em seguida, pergunta se o filho gostaria de vê-lo. O garoto, cheio de empolgação, responde positivamente. Após se despedirem, eles seguem até o local onde o animal estava sendo limpo. Durante o caminho, Rodan aponta para algumas aves e explica que elas se chamavam albegarons. Ele comenta que escolheu o nome de Allen em homenagem a essas criaturas, já que elas conseguiam usar suas asas para voar livremente por qualquer lugar do mundo. Apesar disso, Teresia havia ficado muito irritada ao descobrir que o nome do filho havia sido inspirado em um monstro. Ao chegar ao local, Allen fica impressionado com o tamanho do javali. Pouco depois, Gerda aparece. O homem demonstra curiosidade ao notar que Allen tinha cabelos e olhos escuros, algo raro naquela região. Allen cumprimenta Gerda, o que o deixa surpreso, já que não esperava que uma criança tão pequena fosse tão esperta. Ele comenta que sua filha, Krena, tinha a mesma idade, mas estava muito longe de demonstrar aquela inteligência. Allen pergunta se o javali era realmente forte. Gerda explica que se tratava de um monstro de Rank C e que eram necessárias pelo menos 20 pessoas para conseguir derrotá-lo. 10 meses se passam até que Allen, finalmente, alcance o segundo nível de invocação. Ao conferir suas estatísticas, percebe que agora é capaz de chamar criaturas de Rank G e, além disso, seu grimório liberou uma habilidade totalmente nova, a fusão de invocações. Animado com as possibilidades, ele decide testar tudo imediatamente, mas logo nota que seu MP está zerado. Sem perder tempo, come sua refeição o mais rápido que consegue, decidido a voltar logo para tentar algo diferente. Após se recuperar, Allen tenta realizar a fusão entre 2 ratos, mas descobre que ainda não possui MP suficiente, mesmo com a barra completamente cheia. Confuso, ele tenta então criar uma nova carta de invocação, porém o resultado é o mesmo. A frustração toma conta dele ao perceber que naquele momento, as novas funções ainda estão fora de seu alcance. O tempo avança, e a cena muda para quando Allen já completou 3 anos de idade. Seu corpo agora é mais forte, seu MP aumentou consideravelmente e, finalmente, ele consegue utilizar todas as funções recém-desbloqueadas do Grimório. Sem hesitar, ele realiza a fusão de 2 cartas de Rank G e obtém como resultado um pássaro do mesmo rank. Satisfeito, decide chamá-lo de Chappie. A invocação acontece com sucesso e Allen se sente empolgado ao ver seu novo companheiro ganhar forma diante dele. Chappie possui a habilidade de imitar vozes, algo que Allen considera perfeito para confundir e enganar inimigos no futuro. Logo depois, ele invoca o sapo Hopper e a toupeira. Hopper possui a habilidade de provocar adversários, o que seria ideal para chamar a atenção dos inimigos durante uma batalha. Já a toupeira, chamada Moley, tem a capacidade de cavar, algo perfeito para preparar armadilhas escondidas no terreno. Enquanto refletia sobre a necessidade de dominar melhor as habilidades de suas invocações, Allen acaba distraído e cai em um buraco recém-cavado por Moley. O tombo o faz lembrar de uma realidade importante. Apesar de seus poderes, ele ainda é apenas uma criança e não enfrentará inimigos reais tão cedo. Quando o sino das 3 horas soa, suas preocupações aumentam ainda mais. Uma voz familiar ecoa pelo local, deixando-o apreensivo. Era Creda, filha de Gerda, que havia aparecido para brincar de guerreiros com ele. Allen sabe que não pode encarar aquele confronto de forma leviana. Creda é extremamente rápida, e mesmo após ele ter distribuído todos os bônus de suas criaturas em agilidade, ainda tem dificuldade para acompanhá-la. No fim, ela vence o duelo ao quebrar a espada dele. Com o cair da tarde, os pais de Allen retornam para casa, e a barriga de Teresia já está bem maior. Teresia pede que Creda volte para casa, explicando que já está tarde. Durante o jantar, Allen comenta com o pai que gostaria de acompanhá-lo até a fazenda para ajudar na colheita, já que sua mãe está grávida e não poderá trabalhar. Rodan recusa imediatamente a sugestão e Teresia concorda com ele. Ambos reconhecem o quanto Allen tem ajudado nas tarefas da casa, mas reforçam que ele ainda é muito novo e deveria se preocupar apenas em brincar.
Na visão de Allen, ele já possui força comparável à de um adulto e poderia contribuir. Mesmo assim, ele entende o motivo da recusa. Afinal, nenhum pai desejaria colocar o próprio filho em uma situação tão pesada. Teresia comenta que o viu arremessando pedras contra uma árvore nos fundos da casa. Ellen explica que estava treinando caso algum monstro aparecesse, assim poderia proteger a mãe. No fundo, ele sabe que essa não era a verdadeira razão, já que seu objetivo real era desbloquear uma nova habilidade. Rodin se sente orgulhoso ao ouvir que o filho deseja proteger Teresia e comenta que mal pode esperar para descobrir quais serão as habilidades de Allen durante a cerimônia de avaliação. Sem entender do que se trata, Allen ouve a explicação de Rodin. Ao completar 5 anos, toda criança participa de uma cerimônia em que desperta uma classe. Caso consiga uma classe valiosa, existe a chance de deixar para trás a vida de servo. Alguns meses se passam, o inverno chega, e Allen já é capaz de manter uma invocação ativa durante um dia inteiro. Pouco tempo depois, Krena aparece novamente. Como de costume, ela o desafia para um duelo, e mais uma vez, Allen acaba derrotado. Rodin chega em casa e Teresia vai recebê-lo. Nesse momento, Denka pula sobre ela, fazendo com que se assuste e caia. Teresia diz que está tudo bem, mas logo sente dores intensas. Rodin pede para que Krena vá buscar sua mãe, pois o bebê está prestes a nascer, e leva Teresia até a cama. Enquanto isso, Allen se encarrega de ferver água. Assim que a água esquenta, Krena retorna acompanhada de sua mãe, Matilde. Ela ordena que os homens saiam do quarto, deixando apenas as mulheres para ajudar Teresia durante o parto. Eles aguardam do lado de fora por várias horas. Quando o amanhecer se aproxima, o choro de um bebê finalmente ecoa pela casa. Allen agora tem um irmão. Rodin decide chamá-lo de Mesh, um nome que Teresia questiona, perguntando se não foi inspirado em um monstro. Rodin responde apenas com um sorriso, confirmando que ela está certa. Observando a alegria estampada no rosto de todos, Allen começa a se perguntar qual foi o motivo de sua reencarnação, deixando de lado o fato de que, em sua vida passada, era apenas alguém viciado em jogos que só pensava em subir de nível. Ele não passava de um trabalhador solitário, preso à rotina e aos jogos. Não existe nada daquela vida que ele sinta falta. Em contraste, ele ama profundamente a ideia de sua nova família. Mesmo sem saber exatamente como fará isso, Allen decide que fará tudo ao seu alcance para libertar sua família da vida de servidão. Alguns anos se passaram, e Allen seguia andando ao lado de seu pai por uma das estradas da região. Enquanto caminhavam, ele demonstra curiosidade e quer saber como funciona a cerimônia de avaliação. Rodin então explica que se trata de um evento muito importante, no qual todos precisam participar ao completarem 5 anos de idade, desde servos até nobres. Ele comenta que, caso alguém manifeste um talento valioso, essa pessoa pode se livrar da vida de servidão. Porém, ressalta que existe um problema. A quantidade de concorrentes é enorme. Allen estranha essa observação e pergunta o motivo de seu pai pensar assim. Rodin então explica que, logo após se estabelecerem naquela terra, as famílias começaram a ter filhos sem parar. Como resultado, agora há muitas crianças prestes a completar 5 anos, incluindo Allen. No meio da conversa, eles escutam ao longe a voz de Creda junto de seu pai. Ao perceberem isso, decidem seguir todos juntos. Depois de caminharem por mais algum tempo, eles avistam à distância a aldeia dos plebeus. Quando chegam ao local onde a cerimônia será realizada, Allen observa uma grande quantidade de servos e plebeus reunidos. Em seguida, as portas do edifício se abrem. 3 membros da igreja aparecem e começam a abençoar todos, invocando o nome de Elmea, o deus da criação. Os representantes da igreja desejam boa sorte a todos e comentam que aquele reino já teve heróis cuja origem vinha diretamente da servidão. Essa afirmação causa surpresa entre vários plebeus, que demonstram dificuldade em acreditar nisso. Para reforçar suas palavras, a mulher cita Clasis, a santa, que nasceu plebeia, e Diverg, o senhor da espada, que era apenas um servo. Ao ouvir isso, Allen se recorda de que, no jogo, classes como Herói e Senhor da Espada precisavam surgir a partir de classes sociais mais baixas. Mesmo sabendo que aquilo fazia parte das configurações do jogo, ele imagina que essa lógica também se aplica àquele mundo. Por isso, passa a entender por que todos, sem exceção, precisam passar pela cerimônia. Os sacerdotes então pedem que todos entrem. Já no interior do local, Allen observa atentamente as estátuas dos deuses ali venerados.
A estátua central representa Elmea, o deus da criação, o que faz Allen se lembrar da vez em que os desenvolvedores lhe enviaram uma carta. Logo em seguida, a cerimônia de avaliação tem início. O primeiro a ser chamado é o chefe do vilarejo, Deboji, acompanhado de seu filho, Pelomas. O sacerdote pede que o garoto coloque a mão sobre a bola de cristal. Assim que ele obedece, seus parâmetros surgem em uma placa de metal. O resultado revela que ele possui talento para se tornar comerciante. Deboji fica extremamente feliz e corre para parabenizar o filho. Um após o outro, os moradores vão sendo avaliados. Alguns não demonstram talento algum, enquanto outro garoto manifesta o talento de usuário de machado, com o atributo de Rank A. Após muitos testes, restam apenas Allen e Krena. Os sacerdotes chamam Krena primeiro. A garota corre até a frente, visivelmente animada. No momento em que coloca a mão na bola de cristal, ela começa a brilhar com uma intensidade tão forte que deixa todos apreensivos. No entanto, os membros da igreja ficam encantados ao confirmar o resultado. Krena possui o talento de Senhor da Espada, uma das classes mais poderosas que existem. A notícia deixa o vilarejo em alvoroço, já que ninguém esperava que alguém com esse talento surgisse em um lugar tão pequeno. O pai da garota a parabeniza com orgulho. Mesmo assim, Krena demonstra certa frustração, pois não se tornará exatamente uma espadachim como desejava. Allen, por outro lado, permanece calmo. Ele já imaginava que algo assim aconteceria, considerando a força absurda que ela demonstrava. Sem mais demora, o sacerdote chama Allen. Por dentro, ele se sente ansioso, acreditando que finalmente todos descobririam que ele é um invocador. Ao colocar a mão na bola de cristal, ela começa a brilhar intensamente, a ponto de lançar Allen para trás. Todos ao redor acreditam que aquilo indica um talento extraordinário. Porém, ao se aproximar e perguntar sobre o resultado, o sacerdote informa, com certo pesar, que Allen não possui talento algum. Allen se recusa a aceitar essa resposta. Ele se aproxima novamente e observa seus próprios parâmetros, percebendo que todos estão classificados como Rank E. Irritado, ele começa a xingar mentalmente os desenvolvedores, reclamando que eles não sabem configurar o jogo corretamente. Para ele, aquilo era absurdo, já que ninguém seria capaz de perceber que ele é um invocador. Nesse momento, Rodan se aproxima do filho e, sem tocar no assunto, diz que é hora de voltarem para casa, pois sua mãe está esperando. Ao chegarem, são recebidos com alegria por Teresia e pelo irmão de Allen. Mais tarde, durante o jantar, seus pais conversam com ele e afirmam que talentos não definem o valor de alguém, reforçando que Allen sempre será motivo de orgulho para eles. Ao perceber o quanto seus pais são compreensivos, Allen sente gratidão por ter nascido naquela família. Em seguida, todos compartilham um abraço caloroso. Mais tarde, enquanto todos dormiam, Allen começa a testar seu grimório. Ele reflete que, naquele dia, aprendeu algo importante. Ele é o único naquele mundo jogando no modo inferno. Como todos na cerimônia tinham 5 anos, isso significava que todos deveriam apresentar rank E, exatamente como ele. Ele conclui que o sistema de ranks provavelmente indica o quanto cada pessoa pode evoluir ao subir de nível. Sendo assim, o motivo de todos os seus atributos estarem em rank E deve estar ligado ao fato de que, no modo inferno, seu crescimento é apenas uma fração do normal. Dessa forma, os ranks estariam mostrando apenas uma parte mínima de seu verdadeiro potencial. Allen pensa que isso deixaria qualquer pessoa desesperada, mas esse não é o seu caso. Ele acredita estar naquele mundo para colocar jogos mal feitos em seu devido lugar, embora, antes disso, precise fazer com que os desenvolvedores corrijam aquele jogo ridículo. Segurando o grimório, ele decide escrever uma reclamação detalhada com tudo o que pensa. No dia seguinte, Allen sai para caminhar ao lado de sua mãe. Durante o passeio, ele pergunta o que está acontecendo com seu pai, já que o percebe agindo de maneira estranha. Teresia explica que ele está assim desde que chegou tarde em casa na noite anterior. Mais tarde, eles seguem para a casa de Gerda, onde irão comemorar o talento de Krena. A garota fala animadamente, contando que descobriu que seu talento é ainda melhor do que o de uma espadachim. Allen demonstra surpresa e questiona se aquilo era mesmo verdade. Krena segue falando, afirmando que agora ficará ainda mais forte. Nesse instante, Matilde comenta que o chefe da vila passou em sua casa e deixou um licor para a comemoração. Rodan se mostra satisfeito com a notícia, mas, lembrando que anda aborrecido com aquela família, apenas os parabeniza e deseja que aproveitem a bebida.
Gerda então ressalta que naquela casa, os convidados sempre bebem antes dos anfitriões. Ao perceber o comportamento do pai, Allen pensa se ele estaria com algum tipo de ciúme por causa da questão dos talentos. Logo em seguida, descarta essa ideia, lembrando que Rodin não costuma agir dessa maneira. Nesse momento, ele ouve quando os dois adultos começam a discutir. Rodin afirma que o talento de Crena é impressionante e que isso merece ser comemorado. Diante disso, Gerda exige uma explicação sobre o motivo de ele ter dito que iriam cortar relações com sua família. Rodin explica que não é exatamente isso que deseja, mas acredita que, como Crena irá se juntar à cavalaria e servir ao país, não seria adequado perder tempo mantendo proximidade com servos. Allen finalmente entende que seu pai está tentando fazer algo que considera um favor, mesmo que ninguém tenha pedido por isso. Gerda segura Rodin e comenta que aquilo não é algo tão sério assim. Rodin insiste que é, sim, importante. A discussão entre os dois se intensifica, deixando o clima cada vez mais pesado. Allen pede a Crena que tente acalmá-los. A garota segura sua espada, pronta para intervir, mas antes que faça qualquer coisa, as esposas entram no meio da briga e resolvem a situação com firmeza. Com tudo aparentemente resolvido, Crena volta a comer normalmente. Allen então pergunta a Matilde se aquelas discussões são frequentes. Matilde responde que sim, mas comenta que a chegada dos filhos ajudou os dois a ficarem mais calmos, já que no passado costumavam partir para a agressão física. As mães explicam que os 4 adultos são amigos desde a infância e cresceram na mesma vila. Elas lembram que, há cerca de 10 anos, surgiu o boato de que uma nova vila seria construída. Por isso, decidiram se unir e participar juntos desse projeto, chegando até a discutir em grupo a ideia de trabalharem lado a lado para construir suas próprias casas. Elas perguntam se Allen nunca percebeu que todas as casas têm praticamente o mesmo formato. O garoto responde que já tinha notado isso. Rodin então comenta que foi mais fácil construir tudo ao mesmo tempo, dividindo as tarefas entre todos. Em um novo dia, enquanto os pais estavam ocupados com o trabalho, chega a notícia de que a Ordem de Cavaleiros estava procurando por Crena. Os moradores da vila se reúnem rapidamente. Entre eles também aparece o garoto que possui o talento de usuário de machado. Ele provoca Allen, perguntando o que alguém sem talento estaria fazendo ali, já que pessoas assim não teriam lugar naquela situação. Ao ouvir isso, Crena se irrita e tenta avançar contra ele, mas seu pai a impede antes que algo aconteça. De repente, o chefe da vila anuncia que a Ordem de Cavaleiros chegou. As pessoas se afastam, abrindo caminho. O garoto do machado fica impressionado ao perceber que quem veio foi o próprio capitão, um mestre da espada. O capitão se aproxima do chefe e pergunta diretamente por Crena, que é chamada imediatamente. Crena e seu pai avançam até ele. A garota se apresenta com entusiasmo diante do capitão. Após observá-la atentamente, o capitão ordena que ela participe de um duelo. Gerda questiona essa decisão, afirmando que Crena tem apenas 5 anos e nunca sequer empunhou uma espada de verdade. O capitão responde que, sendo uma senhora da espada, isso não deveria representar problema algum. Com um olhar frio, ele questiona se mentiram durante a cerimônia e se alguém ousou tentar enganar o Barão Granvelle. Em seguida, Zenoff chama seu vice-capitão e ordena que ele se prepare. Allen fica confuso com a situação. O capitão então explica a Gerda que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é um crime punido com a morte. Por isso, seria necessário confirmar se o talento da garota é legítimo. Dessa forma, o duelo de esgrima é oficialmente anunciado. Todos ao redor ficam chocados. Gerda implora para que aquilo não aconteça. No entanto, o capitão deixa claro que, caso Crena se recuse a lutar, toda a família será executada. A garota, por sua vez, não demonstra medo algum. Ao ver uma espada de verdade, se anima e comenta com o pai que irá lutar. Logo depois, ela se posiciona diante do vice-capitão. Ambos se apresentam. O vice-capitão se chama Leibrand. Crena avança primeiro, balançando a espada com força. Leibrand tenta contra-atacar, mas Crena bloqueia o golpe. Quando ela quase consegue alcançá-lo, o vice-capitão usa os pés e, com um chute, a lança contra a parede. Gerda e os outros ficam furiosos e exigem que parem o combate. Mesmo assim, Crena se levanta sem hesitar e libera uma habilidade especial. Com velocidade e força impressionantes, ela avança novamente contra Leibrand. Ele não consegue fazer nada além de se defender, até que, em um momento de descuido, Crena quebra a espada dele.
O capitão então declara o fim do duelo. Crena recupera a calma e comenta que a luta terminou rápido demais. Satisfeita, ela agradece ao vice-capitão pelo combate, enquanto ele cai no chão completamente exausto. Ao presenciar essa cena, Gerda fica emocionado e comemora junto aos soldados. Depois de ver tudo isso, o capitão não tem mais motivos para duvidar. Ele se aproxima de Gerda, elogia sua criação e afirma que ele educou uma verdadeira senhora da espada. Em seguida, pede desculpas por ter desconfiado e os convida para comer e conversar sobre o futuro de sua filha, permitindo também que tragam seus amigos. Assim, todos seguem para a residência do chefe da cidade. O clima permanece tenso. Allen se pergunta por que o garoto do machado e seu pai decidiram segui-los, mas acaba deixando isso de lado, aproveitando a oportunidade para levar algumas frutas para sua casa. Nesse momento, o capitão começa a falar. Se apresenta como Zenoff e explica que foi enviado por ordem de seu senhor para confirmar se realmente existia ali um verdadeiro senhor da espada. Com aquela visita, fica claro que tudo era verdade. Ao se dirigir ao chefe da vila, o capitão comenta que, inicialmente, aquela vila localizada na fronteira receberia seu nome quando estivesse totalmente estabelecida. No entanto, agora que foi confirmado que um senhor da espada nasceu ali, seu senhor decidiu que o local deveria ser batizado em homenagem a esse acontecimento, passando a se chamar Vila Crena. O chefe da vila não questiona a decisão e aceita prontamente. Em seguida, explica aos moradores o motivo de ter permitido que Crena fosse submetida àquela prova tão dura. Ele conta que, 3 anos antes, um senhor da espada nasceu em uma família de condes e chegou até a servir a família real. Porém, o desempenho dessa pessoa ficou muito abaixo do esperado. Após uma nova avaliação, descobriram que o suposto talento especial não passava de um talento comum de espadachim. Depois desse caso, o reino percebeu que vários membros da nobreza haviam inflado ou falsificado seus talentos. Por isso, decidiram revisar com cuidado todos os resultados das cerimônias de avaliação. Voltando-se para Gerda, o capitão pede desculpas mais uma vez por ter colocado sua filha naquela situação. Ele pede que Gerda continue cuidando dela e a ajude a evoluir, para que, quando completar 12 anos, possa estudar na academia e futuramente servir diretamente à família real. Allen fica surpreso ao ouvir aquilo. Nesse momento, o garoto do machado pergunta se qualquer pessoa poderia entrar naquela academia e se tornar cavaleiro. O pai do garoto o repreende imediatamente, pedindo que se comporte, e se desculpa com o capitão. Zenoff explica que, no futuro, um instrutor será enviado à vila e sugere que o garoto se dedique aos estudos para tentar conquistar uma vaga na academia. Ao ouvir isso, Crena comenta com Allen que ele também deveria estudar junto com eles. Allen responde que pretende fazer isso. O garoto do machado, porém, reage rindo, dizendo que Allen não teria capacidade suficiente. Crena logo se coloca à frente para defendê-lo. Allen, por sua vez, reage com total indiferença, já que, em sua mente, ele não passa de um adulto de 40 anos vivendo naquele corpo. O capitão, então, observa com atenção o cabelo escuro e os olhos de Allen e pergunta quem ele é. Rodan responde que se trata de seu filho, e Gerda reforça a apresentação. Ao ouvir o nome de Rodan, o capitão demonstra surpresa e pergunta se ele é o mesmo Rodan conhecido como o Caçador de Javalis. Em seguida, ele se levanta e pede desculpas por ter sido tão rude com alguém considerado uma lenda naquela vila. Rodan fica confuso e pergunta do que ele está falando. O capitão explica que o barão aprecia muito a carne de javali enviada pela vila a cada inverno. Segundo o que ouviu, Rodan é quem sempre assume a parte mais perigosa das caçadas, sendo visto por muitos como um verdadeiro herói local. O capitão pede que Rodan aceite aquilo como um elogio, tanto da parte do barão quanto da dele próprio. Ao ouvir tudo isso, Allen não consegue deixar de pensar que seu pai é alguém realmente impressionante. Mais tarde, enquanto voltavam para casa, Rodan compartilha uma lição importante com o filho. Mesmo sendo apenas servos, eles ainda podem ser reconhecidos por pessoas importantes. Ele pede que Allen nunca desista e continue seguindo em frente, não importa o quanto o trabalho seja difícil. Allen comenta que seu pai foi reconhecido por alguém importante. Ele também menciona que pegou algumas frutas para levar para sua mãe e seu irmão, perguntando se aquilo teria sido errado. Rodin apenas ri da pergunta, mostrando que também fez o mesmo e ainda pegou uma quantidade maior. Algum tempo se passa e Allen está visivelmente animado, já que finalmente conseguiu alcançar o nível 3 em invocação.
Ele abre o grimório com atenção e percebe que agora possui a habilidade de aprimoramento, capaz de fortalecer suas invocações, além de ter liberado as invocações de Rank F. Enquanto analisa isso, começa a refletir sobre o que poderia acontecer caso tentasse fundir suas invocações nesse novo estágio, imaginando se algo grandioso, como um dragão, poderia surgir. Mesmo curioso, decide deixar esses testes para outro momento. Naquela mesma noite, Allen janta junto com sua família. Durante a refeição, fica claro que Teresia está esperando mais um filho. Ao sentir os movimentos leves do bebê, Allen comenta que acredita que possa ser uma menina. Rodin começa a pensar em possíveis nomes, mas Teresia o recorda de que ambos haviam combinado que, caso fosse uma garota, ela seria responsável pela escolha. Nesse exato instante, o sistema alerta Allen de que seu MP está completamente cheio. Sem perceber, Allen acaba lendo mentalmente o nome do criador, Eumea. Seus pais logo o repreendem, explicando que não se deve mencionar o nome de um deus de forma descuidada. Teresia então pergunta o que está acontecendo com ele, já que seu comportamento esteve estranho durante todo o dia. Para evitar o assunto, Allen muda o foco da conversa e pergunta ao pai sobre seu braço, observando que a antiga cicatriz havia desaparecido. Rodin explica que aquilo aconteceu porque ele passou pela prova dos deuses durante a caçada ao javali realizada mais cedo. Segundo ele, trata-se de um momento especial em que uma onda intensa de energia percorre o corpo, curando feridas e eliminando o cansaço acumulado. Ao ouvir isso, Allen entende que aquilo se referia ao aumento de nível. Ele reconhece que seu pai é experiente na caça de javalis, e mesmo sem conseguir visualizar suas estatísticas, tem certeza de que Rodin já deve estar em um nível bastante elevado. Apesar de sua habilidade de invocação ter evoluído, Allen sabe que ainda se encontra apenas no nível 1 geral, e que a única maneira de ganhar experiência é derrotando monstros. No entanto, os servos não podem sair da vila sem autorização, exceto quando participam de caçadas. Com isso em mente, Allen expressa em voz alta o desejo de participar de uma caçada. Rodin responde de forma firme, deixando claro que aquilo não é uma brincadeira e que uma decisão dessas pode colocar vidas em risco. Após ouvir a resposta do pai, Allen se afasta em silêncio, pensando apenas no quanto deseja se tornar mais forte. Mais tarde, Allen decide conferir a mensagem enviada pelos desenvolvedores. Nela, eles explicam que o erro no texto foi corrigido e que o motivo de todas as suas estatísticas aparecerem como rank, e está relacionado ao modo de dificuldade que ele escolheu no jogo. Além disso, eles enviaram um arquivo contendo os dados brutos de suas estatísticas. Ao analisá-los, Allen descobre que possui classificação S em MP e inteligência, enquanto os demais atributos estão no mesmo nível que os de Krena. Isso o deixa satisfeito, pois percebe que todo o esforço que teve até agora não foi inútil. Sem perder tempo, ele decide testar a habilidade de fortalecimento em Denka. Como resultado, Denka recebe um aumento em agilidade e resistência. Animado, Allen resolve invocá-lo para vê-lo pessoalmente, notando que sua aparência mudou um pouco. Isso o deixa empolgado, mas sua animação dura pouco, pois sua mãe aparece de repente e, assustada, acaba pisando em Denka. No dia seguinte, Rodin se despede para sair em mais uma caçada. Allen, por outro lado, fica pensando no que poderia fazer ao longo do dia. Depois de estender as roupas, ele começa a tentar novas combinações de criaturas, mas nenhuma delas resulta em uma carta de invocação inédita. Então, surge uma ideia diferente: combinar um inseto com um pássaro. Dessa tentativa, nasce uma nova carta do tipo erva, de rank F. No início, isso o deixa um pouco desapontado. No entanto, ao analisar as características da nova invocação, ele percebe que ela possui um bônus de MP. Esse buff é extremamente útil para ele, pois permitirá realizar muito mais atividades em um único dia. Mesmo sabendo que subir de nível pode levar décadas, ele mantém o otimismo e decide invocá-la. Assim, surge uma criaturinha com aparência semelhante a uma maçã. Allen decide chamá-la de Apo. Em seguida, passa a se perguntar qual habilidade aquela invocação possuía. Nesse momento, Apo revela seus status, e Allen descobre que sua habilidade se chama Aroma. Sem entender muito bem o que isso significa, ele pede que Apo a utilize. Apo então se enterra no chão e faz brotar uma pequena planta. Ao sentir o cheiro que se espalha, Allen percebe um aroma semelhante ao de óleo essencial. Nesse instante, sua mãe se aproxima e agradece por ele ter cuidado das roupas.
Allen pede que Apple retorne à forma de carta, mas a criatura não obedece. Teresia percebe o broto no chão e se mostra um pouco surpresa, mas ao sentir o aroma agradável, acaba não dando muita importância. Mais tarde, Allen começa a treinar com Crena. Como de costume, ele acaba sendo derrotado. Mesmo assim, a garota comenta que ele tem ficado mais forte nos últimos tempos. Isso surpreende Allen. Ao revisar suas estatísticas, ele percebe que tanto sua habilidade com a espada quanto sua resistência aumentaram. Ele passa a se perguntar se a habilidade de aroma de Apple pode ter algum efeito em combate ou se influencia de alguma outra forma. Nesse momento, Allen também se lembra de que Fido, sua invocação de lobo, possui uma habilidade chamada Mordida. Ele pensa em testá-la em alguém, mas logo conclui que não seria uma boa ideia tentar isso com Crena. A garota percebe sua distração e pergunta se há algo errado. Allen responde que não é nada. Depois disso, ele começa a treinar arremessando pedras contra o tronco de uma árvore. Mesh, que estava por perto, comenta que aquilo parece entediante. Allen pede que ele espere um pouco. Enquanto isso, pensa que agora tem muito mais responsabilidades, já que precisa cuidar do irmão mais novo e ajudar a mãe, que está grávida, nas tarefas domésticas. Ele chega a considerar abandonar o treino de arremesso de pedras, mas não quer desistir, pois sente que está muito próximo de subir de nível. Quando estava prestes a lançar outra pedra, seu irmão pergunta sobre as árvores que estão crescendo perto da casa. Allen percebe que Apple praticamente criou um pequeno jardim ao redor do local. Ele explica que a habilidade de aroma de Apple reduziu o tempo de recuperação de MP de 6 horas para 5. Mais tarde, durante a noite, Allen começa a demonstrar preocupação, pois seu pai ainda não havia retornado. Teresia também acha a situação estranha, já que Rodin havia dito que caçaria perto da vila. Pouco depois, ambos ouvem gritos à distância, pedindo para que Rodin aguentasse firme. Sem perder tempo, todos saem para ver o que estava acontecendo e logo descobrem que Rodin havia sido gravemente ferido, sendo carregado pelos outros caçadores. Já dentro de casa, Gerda explica que o abdômen de Rodin foi perfurado pelo chifre de um javali. Allen observa que a ferida estava cauterizada, sem sangramento aparente. Gerda então esclarece que só conseguiram mantê-lo vivo graças ao uso de uma erva medicinal extremamente rara, a flor de Muellerse. Teresia, surpresa, pergunta como conseguiram algo tão valioso, e Gerda conta que comprou a erva usando o dinheiro que os cavaleiros entregaram como pedido de desculpas pelo teste aplicado em Crena. Um dos caçadores afirma que tudo aquilo aconteceu por culpa de um plebeu. Os outros concordam com ele e começam a sugerir que deveriam ir reclamar. No meio da confusão, Mesh acorda e, ao ver o pai naquele estado, começa a chorar desesperado. Ellen o pega nos braços e o leva para acalmá-lo. Pouco depois, os demais decidem sair e deixá-los sozinhos. Aproveitando o momento em que não há mais ninguém por perto, Allen pergunta a Gerda o que realmente aconteceu e por que estavam culpando os plebeus. Gerda explica que alguns dias antes, todos haviam sido convocados pelo chefe da vila, que pediu autorização para que os plebeus participassem da caçada ao javali. Allen pergunta o motivo disso, e Gerda explica que a carne de javali tem grande valor. Embora a maior parte fique com o barão, o restante é dividido entre os caçadores, que costumam trocar essa carne por sal, lenha e outros itens essenciais para o dia a dia. No entanto, abater um javali não é uma tarefa simples, e por isso os plebeus raramente se oferecem para participar das caçadas. Ainda assim, surgiu o boato de que havia um herói entre os servos. Allen acredita, por um instante, que estivessem falando de Crena. Porém, Gerda esclarece que o comentário era sobre Rodin. Ela lembra que o capitão Zenoff já havia se referido a Rodin como uma lenda, e que, com o tempo, isso acabou sendo tratado quase como um título oficial. Dessa forma, todos passaram a acreditar que os plebeus estariam seguros durante a caçada enquanto Rodin estivesse presente. Tanto Gerda quanto Rodin não se sentiram confortáveis com essa decisão, mas não tinham como contrariar a ordem do chefe da vila. Por isso, acabaram aceitando. Durante os treinamentos, a maioria dos plebeus se recusou a participar de verdade. Quando o dia da caçada chegou, eles receberam a tarefa considerada mais simples: chamar a atenção do javali. No entanto, o medo falou mais alto, e eles abandonaram suas posições. Como consequência, Rodin acabou se ferindo ao tentar proteger um deles. Gerda comenta que, por sorte, conseguiram derrotar o javali no final, e que no dia seguinte traria a parte da carne que caberia a Rodin. Antes de ir embora, ela pede que Allen e Teresia se mantenham firmes e sigam em frente.
Allen e sua mãe passam a noite inteira cuidando dos ferimentos de Rodan. Quando ele finalmente desperta, o alívio toma conta de todos. Ver o pai naquele estado faz Allen se sentir profundamente culpado, pois percebe que vinha encarando aquela nova vida apenas como um jogo, enquanto as pessoas daquele mundo lutavam todos os dias para sobreviver. Pouco depois, Gerda retorna trazendo a carne. Rodan se desculpa dizendo que acabou se tornando um peso para a família. Allen, com expressão determinada, pede que não se preocupem com isso e afirma que cuidará de todos. Logo cedo, ele vai buscar água no poço. Apesar dos adultos avisarem que aquilo é pesado demais, Allen carrega os baldes sem demonstrar dificuldade, surpreendendo todos com sua força. De volta para casa, Allen comenta que decidiu investir todos os seus pontos de bônus em atributos físicos, abrindo mão dos pontos de MP, pois sua família vinha em primeiro lugar. Em seguida, ele acompanha Gerda para colher batatas e as arranca da terra com facilidade, deixando-o bastante impressionado. Ao finalizar o trabalho, Allen reclama do pouco que recebe e, naquele momento, passa a entender o quão difícil é a vida de um servo. Mais tarde, o chefe da vila aparece acompanhado de um plebeu, trazendo algumas frutas e desejando que Rodan se recupere rapidamente. O plebeu se adianta, pede desculpas e demonstra arrependimento pelo ocorrido. Rodan o perdoa, mas Teresia não aceita tão facilmente, lembrando que o erro quase custou a vida de seu marido. Em seguida, outros servos também chegam trazendo presentes. Allen, emocionado, pensa que realmente tem os melhores pais que poderia desejar. Depois disso, Allen segue até um campo e limpa parte do terreno. Em seguida, invoca vários sapos e monta algumas armadilhas. Ele então pede que os sapos usem a habilidade de provocar, esperando atrair aves selvagens ou até patos, mas nada aparece. Quando já estava prestes a desistir, surge um pássaro enorme, um Albegarons, uma besta de rank B. A criatura começa imediatamente a eliminar suas invocações. Allen tenta fugir, mas o sistema informa que ele acabou de alcançar o nível 2 apenas pelo fato de seus sapos terem enfrentado o monstro. Ao perceber isso, ele decide lutar. Pegando uma pedra, usa todo o treino de arremesso que vinha praticando para atingir a cabeça do pássaro. Em seguida, avança com a espada, mas mesmo assim não consegue derrotar a criatura. Então, ele invoca a patrulha canina, que ataca usando suas habilidades de mordida, porém ainda não é suficiente. O Albegarons o derruba no chão, e Allen percebe que sua força está diminuindo rapidamente, já que perde os buffs sempre que uma de suas invocações é derrotada. Sem energia, ele cai no solo, tentando apenas evitar ser devorado. Allen invoca algumas larvas que rapidamente se prendem ao pescoço do monstro e passam a drenar sua energia. Com isso, ele consegue se libertar e, sem perder tempo, chama seus cães de caça junto com ainda mais larvas. Dessa forma, Allen encerra a luta ao desferir um golpe de espada na cabeça do Albegaron. Logo depois, o Grimório surge informando que ele derrotou um Albegaron e recebeu 100 pontos de experiência. Allen comemora, pensando que aquilo foi mais gratificante do que havia imaginado. Em seguida, ele retorna até sua família, levando o pássaro consigo, mas inventa uma história, dizendo que venceu o monstro ao pegá-lo desprevenido. Todos ficam impressionados. Seu pai pergunta se ele não se machucou e Allen responde que está bem. Gerda demonstra surpresa ao saber que ele derrotou aquele monstro usando apenas uma espada de madeira e algumas pedras, mas logo nota marcas de mordida no pássaro e pergunta se Allen o mordeu. O garoto diz que não sabe ao certo, pois estava lutando movido apenas pelo instinto de sobrevivência. Gerda aceita a explicação sem questionar e avisa Rodan que ficará responsável por sangrar o pássaro. Allen repara no galo na cabeça de Gerda e imagina que Crena o acertou enquanto brincavam de cavaleiro. Depois disso, Gerda leva Allen para ajudá-lo a lidar com o Albegaron e explica que, dos 60 quilos que a ave possui, após a retirada do sangue restam apenas 20 quilos. Mesmo assim, só metade disso pode ser consumida. As asas, no entanto, possuem grande valor. Allen fica muito contente por Gerda estar disposto a lhe ensinar tudo aquilo. Gerda continua explicando que 60% da besta ainda será destinado à classe alta. É uma pena, mas essa regra também vale para monstros selvagens, com exceção dos de rank E, como os coelhos com chifres. Logo depois, Gerda remove a pedra mágica do corpo da besta. Ele comenta que pedras mágicas acima do rank D sofrem tributação, mas aquilo não seria um problema, já que aquelas pedras não teriam utilidade para eles.
Gerda também explica que um garoto como Allen só estaria caçando monstros daquele tipo porque seu pai está ferido. Por isso, ele pretende usar isso como argumento para negociar uma parte maior com o chefe da vila. Ao ouvir isso, Allen tem uma ideia e a compartilha com Gerda. A cena então se desloca para a casa do chefe da vila. Eles levam a besta até lá e explicam que Allen arriscou a própria vida para caçar o pássaro, já que seu pai não pode fazê-lo. Isso comove Deboji. Gerda pergunta se eles podem ficar com a besta, mas Deboji responde que não, pois o barão vem exigindo cada vez mais carne. Ao ouvir isso, Allen deduz que esse deve ser o motivo pelo qual os plebeus foram autorizados a participar da caçada. Diante disso, Gerda propõe entregar as asas e a pedra mágica, mas Deboji ainda não parece satisfeito. Então Gerda explica a situação difícil pela qual a família de Rodin está passando. Allen também participa da conversa, dizendo que está com muita fome e fingindo quase desmaiar. Com isso, eles conseguem convencer Deboji a permitir que fiquem com o pássaro. Aproveitando a oportunidade, Allen pergunta se pode ficar com todas as aves que caçar, desde que entregue sempre as asas e a pedra mágica a Deboji. Gerda percebe a intenção do garoto e comenta que é perigoso uma criança continuar caçando monstros. Ao ouvir isso, Deboji conclui que dificilmente uma criança conseguiria derrotar um Albegaron com frequência, e assim, autoriza que fiquem com a carne. Com a situação resolvida, Allen retorna ao campo para caçar mais Albegaron. Usando a mesma estratégia, ele consegue atrair 2 aves, e as derrota da mesma maneira que a anterior. Allen comenta que costuma caçar uma vez a cada 3 dias, e que aquela foi a primeira vez em que não perdeu nenhuma invocação. O Grimório então informa que ele recebeu 200 pontos de experiência, alcançando o total necessário para avançar ao nível 2. Allen abre imediatamente seu quadro de status e percebe que suas estatísticas aumentaram, embora apenas 60% devido à dificuldade inferno. Mesmo assim, ele fica muito feliz, ainda mais por ter levado 6 anos para finalmente subir de nível. Ao voltar para casa, ele mostra as caças ao pai. Rodin se surpreende, ainda mais quando Allen comenta que derrotou as 2 aves ao mesmo tempo. Rodin percebe algo estranho, mas prefere não dizer nada. Logo depois, Allen escuta os sinos e entende que já é hora de brincar de cavaleiro com Crena. Durante a brincadeira, Allen demonstra estar bem mais ágil, desviando e bloqueando os ataques com facilidade. Enquanto luta, ele pensa que precisa secar a carne das aves para o inverno e depois trocar parte dela por lenha. Também considera aproveitar a presença dos Albegaron para caçar mais 20 e alcançar o nível 3, mesmo sabendo que seria difícil fazer isso antes do fim do ano. Por estar distraído, Crena encontra uma brecha e acerta um golpe em sua cabeça. Ao final do combate, a garota se despede dizendo que voltará outro dia. Mais tarde, naquela noite, Allen decide contar algo importante aos pais. Ele revela que, quando tinha 1 ano, recebeu um oráculo divino. Como esperado, seus pais ficam chocados. Seu pai pergunta se foi o deus Emeia, e Allen confirma, repetindo as palavras que ouviu, que receberia sabedoria e força. Teresia não entende muito bem, então Allen explica que, aparentemente, ele é mais inteligente que os outros e um pouco mais forte fisicamente. Além disso, ele enfrentaria provações que nem mesmo 100 homens conseguiriam superar. Ao ouvir isso, seus pais ficam assustados, e Teresia implora por misericórdia a Deus. Rodin comenta que naquele dia, Allen deve ter superado uma dessas provações, pois percebeu que a cicatriz em seu rosto havia desaparecido. Allen se surpreende por ele ter notado isso, e Rodin explica que sabe muito bem como são as provas dos deuses. Confusa, sua mãe pergunta sobre o ritual da cerimônia de avaliação do ano anterior. Allen responde que recebeu um oráculo de Elmea há 2 meses explicando aquilo. Segundo o oráculo, suas características foram avaliadas como baixas devido ao progresso lento de seus testes. Além disso, o motivo de não ter aparecido nenhum talento é porque o talento dele é algo totalmente novo. Rodin demonstra interesse e pergunta qual é esse talento, mas Allen responde que ainda não sabe. Em pensamento, ele pede desculpas ao pai, pois contar a verdade agora poderia levar algumas pessoas a tirarem conclusões erradas ao descobrirem que ele pode invocar e controlar criaturas. Nesse momento, sua mãe se aproxima e o abraça, bastante preocupada por não saber o quanto ele vinha se esforçando para superar as provações de Elmea. Seu pai pergunta o que ele pretende fazer a partir de agora. Allen responde que continuará se esforçando para passar por todos os testes. Rodin já esperava essa resposta e pede que ele não hesite em pedir ajuda se precisar.
Ele também pede que Allen não conte isso a mais ninguém, pois poderiam achar que ele é um falso profeta, comentando que permitirá apenas que Gerda saiba disso, já que ele vive se gabando por sua filha ser uma lorde da espada. Allen concorda, dizendo que ele pode contar a Gerda. A cena muda para o inverno. Nesse período, Allen já tinha 6 anos e estava ocupado cortando a carne dos Albegaron. Enquanto observava o garoto trabalhando, Gerda comenta que sempre soube que ele não era uma criança comum, mas jamais imaginou que ele tivesse sido abençoado e colocado à prova por um deus. Depois disso, os dois seguem para a cidade. No caminho, Gerda pergunta se aquela era a primeira vez de Allen negociando suprimentos. Allen confirma que sim. Gerda então comenta que foi uma ótima decisão ele ter armazenado a carne dos Albegaron. Allen aproveita para elogiar Gerda, dizendo que ele conseguiu uma grande quantidade de carne de javali. Gerda responde que, desde que os plebeus deixaram de participar das caçadas, tudo tem funcionado melhor. Ao ouvir isso, Allen pergunta qual era exatamente a diferença entre eles e os plebeus. Gerda explica que a principal diferença estava na posição social e nos impostos, já que os plebeus não pagavam 60% de taxas como eles. Em vez disso, a cada ano, os plebeus precisavam pagar 3 moedas de ouro por adulto e 1 por criança. Essa informação chama a atenção de Allen, que logo pergunta se existia alguma forma de se tornar plebeu. Gerda responde que isso era possível, pagando 10 moedas de ouro por pessoa da família, mas que também podia ser concedido como recompensa direta do barão. Allen faz as contas mentalmente e chega à conclusão de que, para sua família alcançar esse status, seriam necessárias 50 moedas de ouro, ainda mais considerando que havia um novo membro prestes a nascer. Pouco depois, eles chegam a um comércio e trocam parte da carne por sal. Em seguida, visitam uma loja de frutas. Com o tempo, Allen passa a frequentar o mercado sozinho. Tudo o que aprende nessas visitas, ele registra cuidadosamente em seu grimório. Dessa forma, descobre que uma moeda de ouro equivale a 100 de prata, que 1000 moedas de cobre correspondem a 10.000 de ferro. A partir disso, conclui que, para juntar 50 moedas de ouro, seria necessário caçar 500 Albegaron. Mesmo achando o número exagerado, ele considera aceitável, já que sempre esteve acostumado a jogar no modo mais difícil. Logo depois, Allen entra em uma loja de poções e pergunta se havia alguma poção capaz de recuperar MP. O comerciante responde que não trabalhava com esse tipo de poção sofisticada. Então Allen pergunta se havia algo que pudesse curar feridas, e o vendedor aponta algumas plantas dispostas no local. Allen se aproxima delas e as desenha em seu grimório. Movido pela curiosidade, ele pergunta qual daquelas plantas era a flor Mulerze. O vendedor responde que não tinha nenhuma e que, mesmo se tivesse, não daria desconto algum, comentando que ainda estava frustrado com a última que havia vendido. Essa flor tinha sido vendida justamente para Gerda cerca de 1 mês antes. O vendedor explica que Gerda foi extremamente insistente. A flor custava 5 moedas de ouro, mas ele chegou a implorar de joelhos para que fosse vendida por 3 moedas, alegando que precisava salvar um amigo. Diante de tanta insistência, ele acabou cedendo. Mesmo assim, para ele aquilo tinha sido um péssimo negócio, já que perdeu 2 moedas de ouro. Ao saber que Gerda fez aquilo por causa de seu pai, Allen entrega ao vendedor um pacote de carne de Albegaron e explica que aquela flor foi responsável por salvar a vida de seu pai. Allen ainda comenta que, quando voltasse da próxima vez, traria ainda mais carne para o comerciante. Ao sair da loja, Allen repara em uma prateleira onde havia uma arma à venda por 50 moedas de prata. Nesse momento, Dogora, que estava acompanhado do filho do chefe da vila, pergunta de forma agressiva o que Allen queria na loja da família dele. Allen ignora a provocação e segue adiante, mas Dogora o empurra e exige que ele se torne seu lacaio. Allen fica irritado, porém pensa que PVP não rendia experiência, então não valia a pena. Ainda assim, ele puxa a espada apenas para intimidá-lo, desafiando o garoto que empunhava o machado para um duelo. Dogora aceita o desafio e sai para buscar sua arma, pedindo a Pelomas que vigiasse Allen para garantir que ele não fugisse. Quando retorna, avança com tudo segurando uma clava. Allen reconhece que Dogora era forte, mas em sua mente ele avalia que aquilo não chegava nem perto do nível de Crena. Com facilidade, Allen consegue desarmá-lo e encerra a luta rapidamente. Antes de ir embora, ele avisa a Dogora que um dia ainda voltaria para fazer negócios naquela loja. Mais tarde, já em casa, Rodan começa a retirar as ataduras, se gabando de que estava completamente recuperado.
Teresia pede que ele tenha cuidado, alertando que não queria vê-lo machucado novamente. No dia seguinte, Allen vai até a casa de Krena. Lá, ele treina com Dogora, enquanto Krena pratica com seu irmão mais novo. Durante o treino, Allen percebe que ela estava pegando leve com o irmão. Em determinado momento, Dogora tenta atacar Allen de surpresa, mas ele consegue desviar sem dificuldade. Ao fim do treinamento, todos retornam para suas casas. Mais tarde, já durante a noite, Allen permanece em silêncio observando sua mãe, enquanto ela coloca sua irmãzinha, Miula, para dormir. Nesse instante, Rodan e Gerda chegam. Rodan comenta que o chefe da vila os havia convocado e decidido aumentar a cota de caça de 10 para 15 javalis. Isso significava que, a partir de agora, os plebeus também seriam obrigados a participar. Teresia demonstra não gostar nada da ideia, mas Rodan esclarece que se tratava de ordens diretas do barão. Gerda acrescenta algo ainda mais preocupante. Caso a cota não fosse atingida, novos servos seriam recrutados. Ellen entende rapidamente o tamanho do problema. Com mais servos, haveria menos terras disponíveis para cada família, e algumas poderiam até perder suas terras, principalmente aquelas que não contribuíam com a caça. Além disso, Gerda alerta que no ano seguinte, a cota subiria para 20 javalis. Teresia considera isso um absurdo, pensando que dobrar a quantidade de javalis significava dobrar o risco. Mesmo assim, Rodan insiste que ao Senhor das Terras não importavam as opiniões dos servos. Allen comenta que, mesmo que consigam cumprir a cota, o barão provavelmente aumentaria o número novamente nos anos seguintes, até que se tornasse impossível, resultando na necessidade de recrutar ainda mais servos. Por isso, ele sugere que a participação dos plebeus seria indispensável. Gerda se opõe completamente à ideia, dizendo que não queria levar pesos mortos junto. Allen responde que, se eles eram inúteis, bastava torná-los úteis. Em sua mente, ele lembra da experiência adquirida jogando vários jogos na dificuldade hard, sabendo exatamente como integrar alguém sem experiência a um grupo e permitir que evoluísse com segurança. Ele afirma que possui a sabedoria concedida pelo deus Elmeia e pede que deixem essa questão sob sua responsabilidade. A cena então muda para Allen, Rodan e Gerda chegando ao local onde iriam se encontrar com o grupo de plebeus. Rodin deixa claro que, dessa vez, a caçada seguiria o plano criado por Allen, embora Allen ficasse apenas observando tudo de fora. Ele havia decidido ajudar no treinamento dos novatos porque não queria que mais ninguém acabasse se machucando como aconteceu com seu pai no passado. O grupo então sai da cidade e Allen se sente empolgado, já que aquela era a primeira vez que deixava a vila. Enquanto caminhava, ele observa a Cordilheira do Dragão Branco, um lugar envolto em histórias e lendas, onde dizem que vive o lendário Dragão Branco, uma besta conhecida por sua força absurda. Ao chegarem ao campo de caça, Rodan manda todos assumirem suas posições. Não demora muito até que 2 servos consigam atrair um javali. O grupo de Gerda se posiciona na frente, segurando o avanço da criatura com suas lanças, enquanto o grupo de Rodan avança pelos flancos. Nesse momento, Allen ordena que os plebeus entrem em ação. Assim, eles também conseguem participar da caçada e ganhar experiência, subindo de nível. Todos ficam surpresos com a sensação provocada pela aprovação divina, algo completamente novo para eles. Do jeito que Allen havia previsto, o plano funcionou perfeitamente, permitindo que os plebeus evoluíssem. Ainda assim, ele percebe, com certa frustração, que não ganhou nenhuma experiência apenas por comandar o ataque. Na manhã seguinte, enquanto Allen puxava água do poço, ele conversava com alguns servos. Um deles comenta que sua esposa estava grávida e diz que se sentia agradecido, já que agora tinha bastante trabalho limpando javalis. Ao ouvir isso, Allen tem uma ideia e o convida para ir até sua casa. Chegando lá, Allen propõe que o servo fique responsável pelo desmanche dos Albegaron, oferecendo 2 poções de carne para cada um que fosse preparado. O servo se anima com a proposta e aceita na hora. Enquanto isso, Allen pensa consigo mesmo que aqueles Albegaron não seriam usados para consumo próprio, mas sim para venda no açougue. Afinal, para transformar sua família em plebeia, ele precisava juntar 50 moedas de ouro. Mais tarde, Allen parte para outra caçada. Dessa vez, 4 plebeus fazem parte do grupo. Ele reflete que, se continuassem aumentando o número de plebeus aos poucos, em breve seria possível dividir a equipe em 2 grupos, o que tornaria as caçadas muito mais eficientes. Assim como antes, o javali é atraído. O grupo de Gerda segura o ataque de frente, enquanto o grupo de Rodan avança pelos lados.
Por fim, os plebeus entram em ação, desferindo golpes para garantir experiência. Dessa vez, porém, Allen também ganha experiência e sobe para o nível 3. Pouco antes, ele havia invocado o gafanhoto Denka, que acabou sendo pisoteado pelo javali. Mesmo assim, Allen recebe experiência por ter contribuído na luta. 3 meses se passam, e Allen retorna com Krena da casa do chefe da vila, onde haviam ido comemorar o Ano Novo. Ao chegarem na casa de Gerda, Rodan pergunta como tinha sido a visita. Allen responde que foi boa, mas comenta que teria sido ainda melhor se Gerda e seu pai também tivessem ido. Gerda responde que prefere comemorar em casa. Enquanto comiam, ele pergunta se o chefe da vila havia agradecido pelo grupo ter alcançado a meta dos 15 javalis. Allen confirma, e Rodan acrescenta que, se continuassem daquele jeito, ainda bateriam a meta de 20 javalis naquele mesmo ano, tudo graças ao plano de seu filho para treinar os plebeus. Depois de um tempo, Gerda chama a atenção para uma garrafa atrás de Allen. Ele explica que se tratava de um vinho que havia recebido de presente do chefe da vila. Percebendo o interesse dele, Allen muda de assunto fingindo não notar. Mesmo assim, Gerda e seu pai insistem, lembrando que crianças não podem beber. Então, Allen diz que pode entregar o vinho, mas apenas se eles conseguissem vencê-lo em uma competição. Caso contrário, se ele ganhasse, queria participar da próxima caçada aos javalis. Rodan aceita o desafio, e Allen anuncia que a disputa seria uma queda de braço. Gerda é o primeiro a competir. Allen pensa consigo mesmo que já estava no nível 6 e havia concentrado todos os seus reforços em força. Por isso, ele vence Gerda sem nenhuma dificuldade. No entanto, quando chega a vez de enfrentar Rodan, Allen acaba sendo derrotado. Enquanto bebiam, Allen reflete que Gerda devia estar por volta do rank D, enquanto seu pai parecia estar no rank C. Ele fica visivelmente desanimado, mas Rodan percebe e diz que ele não precisava ficar triste, afirmando que Allen não era fraco. Rodan ainda promete que quando Allen conseguisse derrotá-lo, permitiria que ele participasse da caçada. Allen se sente animado com essa promessa, já que acredita que, ao alcançar o nível 4 em invocação, provavelmente conseguiria vencer seu pai. Algum tempo depois, quando Allen já tinha completado 7 anos, sua invocação finalmente alcança o nível 4. Com isso, ele passa a ter a capacidade de invocar criaturas de rank E. No entanto, por se tratar de um tipo novo de invocação, ele entende que precisa primeiro sintetizar essas criaturas. Além disso, outra função acaba sendo liberada ao mesmo tempo: o armazenamento. Curioso, Allen testa essa novidade e aprende rapidamente como utilizar o espaço de armazenamento. Mesmo assim, ele acha estranho aquela função ter surgido agora, já que em jogos, esse tipo de recurso costuma aparecer apenas quando realmente se torna necessário. Mais tarde, ele começa a tentar gerar insetos de rank E, mas nada acontece. Nesse momento, o Grimório se manifesta e explica que, para criar insetos desse nível, são necessárias pedras mágicas correspondentes ao rank E. Allen para por um instante e se lembra de que possui algumas dessas pedras guardadas. Com cuidado para não fazer barulho, ele entra em casa sem acordar a irmã e pega as pedras mágicas que havia escondido junto das moedas que vinha juntando. Ele tenta novamente realizar a invocação do inseto, mas ainda assim não obtém sucesso. Pensando em outra possibilidade, decide colocar o cristal dentro da caixa de itens. Dessa vez, o resultado é diferente. Uma borboleta é invocada. Para sua surpresa, ela é consideravelmente maior do que as outras criaturas que ele já havia chamado até então. A cena muda, e Allen se encontra frente a frente com um tigre dente de sabre, que também faz parte de suas invocações de rank E. Ele tenta criar novas cartas por meio da fusão da borboleta com o tigre, mas a tentativa falha. Então, ele se lembra novamente da caixa de itens e decide colocar os cristais ali antes de tentar mais uma vez. Assim, ele consegue criar um pássaro. Mais tarde, durante a noite, Allen conversa com seu pai e pergunta sobre os coelhos de chifre. O pai responde que ele não precisava mais se preocupar com essas criaturas, já que haviam cavado valas ao redor da vila, impedindo que os coelhos se aproximassem. Ao ouvir isso, Allen não fica nada satisfeito com a notícia, sentindo um incômodo que não consegue explicar direito. Na manhã seguinte, enquanto treinavam juntos, Allen pergunta a Pelomas sobre as pedras mágicas. Pelomas explica que essas pedras ficam próximas ao coração das bestas mágicas e que normalmente são usadas como fonte de energia para ferramentas mágicas. Ele também comenta que pedras mágicas de rank D,
ou C são bastante valorizadas na capital real, enquanto as de Rank E são vistas como algo sem valor, a ponto de muitas vezes serem encontradas jogadas pelo chão. No dia seguinte, Allen já havia reunido uma grande quantidade de pedras mágicas, pois pediu ajuda aos moradores para procurá-las. Graças a isso, ele consegue gerar todas as cartas de Rank E. Nesse momento, uma rajada de vento forte acaba levando uma de suas cartas, o que faz com que seu pássaro seja invocado de forma repentina. A criatura imediatamente transmite um aviso de perigo. Um javali surge avançando com força total e acaba derrubando Allen no chão. Antes que algo pior aconteça, uma de suas cartas ativa uma habilidade de cura, recuperando seus ferimentos. O javali investe novamente, mas a borboleta libera um pó atordoante, abrindo espaço para que o tigre ataque e finalize a criatura. Logo depois, um segundo javali aparece, mas Allen utiliza sua carta de defesa e consegue derrotá-lo. Em seguida, tudo volta ao normal, e Allen percebe que havia apenas imaginado toda aquela situação. Durante todo o tempo que passou nesse jogo, ele refletiu inúmeras vezes sobre o verdadeiro papel de um invocador e sobre como lutar da melhor forma possível para extrair o máximo das habilidades dessa classe. Agora, ele entende com clareza que cada criatura invocada possui uma função bem definida. As criaturas do tipo inseto são responsáveis por enfraquecer os inimigos. As do tipo besta cuidam do ataque direto. As do tipo pássaro servem para coletar informações e transmitir mensagens. As do tipo planta são voltadas para a cura. Já as do tipo pedra têm a função de defesa. Com essa combinação, Allen percebe que pode realizar tarefas que normalmente exigiriam um grupo inteiro. Para ele, isso é o verdadeiro significado de ser um invocador. Independentemente da situação, trata-se de comandar uma força capaz de avançar sem parar e enfrentar qualquer adversário. Esse é o poder de um invocador que pode, um dia, superar até mesmo o Rei Demônio. E assim terminamos o 5º episódio do anime, Hell Mode: The Hardcore Gamer. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Bom, acabou, pessoal!